Tudo que você conquista na sua vida, todas as coisas que você faz na sua vida, na verdade está relacionado a quem você se torna, a quem você é. E quem você tem que se tornar para poder ser uma pessoa menos ansiosa. No consultório é muito comum eu falar para as pessoas que eu ensino as pessoas a serem egoístas. E é isso que eu quero ensinar você. A partir de agora, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, eu gostaria que você pensasse em ser uma pessoa mais egoísta. Exatamente. Tudo que a nossa família ensina pra gente, tudo que a sociedade ensina pra gente é que a gente não deve ser egoísta, que a gente tem que pensar em todo, que a gente tem que pensar em todo mundo, que a gente tem que priorizar as outras pessoas. E é isso que faz uma pessoa ansiosa não conseguir sair desse problema que é a ansiedade. O ansioso, ele sempre está pensando no que é melhor para as outras pessoas, no que é bom para as outras pessoas e acaba esquecendo de si mesmo. É muito comum no consultório, quando a pessoa chega ali no consultório para iniciar o trabalho comigo, eu conversar com ela e falar assim, ó, a partir de hoje eu gostaria que você pensasse mais em você mesmo. Eu sei que você pensa nos seus pais, você pensa no seu namorado ou namorada, você pensa no seu chefe, você pensa no seu trabalho e você acaba se tornando aquilo que as pessoas querem que você seja. E você se deixa de lado, você deixa de se priorizar, você deixa de entender o que faz bem para você, de construir o que faz bem para você, de se tornar o que faz bem para você, para se tornar o que é bom para as outras pessoas. E uma frase que eu sempre digo é: no final do dia, por mais que você divida a vida com uma outra pessoa, você sempre vai estar sozinho aqui. Sabe naquele momento onde todo mundo já foi embora, onde o seu esposo, a esposa está dormindo, onde todas as outras pessoas estão na sua casa, você está ali sozinho na sua cama, você está aqui dentro com você, você com você mesmo. E ali você começa a lidar com esses conflitos, ali você começa a se questionar, ali você começa a questionar as suas atitudes, ali você começa a se julgar. E esse é o principal ponto. A partir desse vídeo eu gostaria que você prestasse atenção e começasse a construir uma pessoa, construir uma vivência que naquele momento em que você está ali deitado, dormindo, que você está com você mesmo, você esteja satisfeito com essa pessoa que você está se tornando. Eu não me apresentei, mas muito prazer. Meu nome é Albano, eu sou psicólogo, trabalho com pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade e é um prazer estar aqui trazendo essa pergunta para você e fazendo você raciocinar um pouquinho mais para poder ter mais controle sobre a sua ansiedade, para poder ter uma vida mais feliz, ter um relacionamento mais feliz, ter uma vida profissional melhor, conseguir ter uma vida de melhor qualidade. Então, o primeiro passo para se tornar uma pessoa menos ansiosa é mudar toda essa preocupação com o que as outras pessoas vão achar de você e começar a se priorizar. Existe um nível de egoísmo que ele é saudável. Eu gostaria que você, a partir de agora, começasse a pensar no que é prioridade para você e não para as outras pessoas. Quando eu falo prioridade para você, é assim: você gostaria de sair, você gostaria de ir a determinada festa, você gostaria de comprar determinada roupa, comprar determinado objeto, ou você só faz essas coisas porque você acha que vai ser aceito ou aceita pelas outras pessoas? Será que você não está vivendo a sua vida baseado em tentar agradar as outras pessoas? Isso não vai fazer você mudar e ser uma pessoa menos ansiosa. Isso só vai fazer você continuar ainda mais sendo uma pessoa ansiosa. Por quê? O problema da pessoa ansiosa é que ela está sempre antecipando um possível perigo. E quando a pessoa ansiosa, ela tenta agradar as outras pessoas, ela vai estar sempre tentando antecipar, tentando ler a mente da outra pessoa para tentar entender o que ela está querendo ou não, para poder ser benquista por essa pessoa. E é isso que você faz, você fica tentando agradar todas as pessoas e isso afasta você de quem você realmente é. Se você parar para pensar, se as pessoas elas não gostam das suas características, elas não gostam de quem você é, elas não devem estar com você, elas não devem dividir a vida, elas não devem dividir a vida com você. A partir do momento em que você começa a ser você mesmo, você começa a atrair pessoas que realmente gostam de quem você realmente é, e isso faz você ter mais liberdade para poder ser quem você realmente é. E com liberdade você não precisa ficar antecipando possíveis perigos, ficar se preocupando se as pessoas gostam de você ou não, ficar se preocupando se as pessoas que estão à sua volta elas gostam de você ou não, porque você vai se sentir livre para poder ser você mesmo. Então isso é muito importante, se priorize. Naquele momento em que eu disse que você está deitado ou deitada com você mesmo na cama, revendo todo o seu dia, pensando nos seus planos, é muito importante que você esteja em paz com você mesmo, não preocupado em agradar outras pessoas ou preocupado se as pessoas estão gostando de você ou não. Quem gosta de você vai estar do seu lado, quem não gosta vai sair fora e é isso aí. Um segundo ponto muito importante, se você quer mudar quem você é para consequentemente ser uma pessoa menos ansiosa, é aprender a ler os ambientes. O primeiro ambiente é o ambiente familiar. É muito comum também, quando eu trabalho com pessoas ansiosas, a gente identificar que o ambiente familiar é um ambiente que é um ambiente hostil, onde a pessoa
ela não tem o reconhecimento, onde as pessoas querem que esse ansioso ou ansiosa ela se enquadre dentro de determinados padrões que não fazem parte de quem a pessoa é. Por exemplo, tem uma família que gostaria que o filho fosse engenheiro, por exemplo, que a filha fosse aeromoça, por exemplo, que é só um exemplo. E aí a filha ou o filho se sente forçado a dar conta disso, que é o sucesso aí para a família, e acaba deixando as suas prioridades de lado e acaba tentando se tornar aquilo que é importante para essa família. Tem também uma coisa que é muito importante parar para pensar no ambiente familiar, que assim, é muito difícil para o ansioso deixar um relacionamento com o pai, com uma mãe, com um tio, com uma tia que é tóxico. Isso é muito difícil. Muitas vezes eu chego e falo para as pessoas assim, pô, se você identifica que a sua mãe ela tem um impacto negativo na sua saúde mental, então se afasta. Se afasta dessa pessoa, cuida de quem você é, aprende a lidar com esse jeito da sua mãe, a não se contaminar com esse jeito da sua mãe, e depois você volta a se relacionar com essa pessoa quando você estiver se sentindo pronto ou pronta, né? Só que a pessoa fala, nossa, mas eu não vou ser uma pessoa, eu não vou ser uma filha ruim, eu não vou ser um filho ruim se eu me afastar da minha mãe. Só para você ver como para a pessoa ansiosa ela tem que desempenhar um determinado papel e ela tem que se deixar de lado na mente dela. Ela tem que se deixar de lado para poder ser aquilo que o outro precisa que ela seja. O ansioso, uma característica muito marcante na pessoa ansiosa e que no ambiente familiar isso aparece bastante, é que o ansioso ele se acha alguém que não é bom o suficiente, ele se acha uma pessoa que não tem valor, uma pessoa desvalorizada. Ele busca, ele ou ela, né, busca muito esse valor através do feedback da outra pessoa. Se a mãe fala que ela é uma pessoa boa, então ela se sente bem. Se o pai fala que ela é uma pessoa boa, então ela se sente bem. Ela não pensa naquele primeiro ponto que eu acabei de falar aqui no vídeo, que o que é bom para você, qual o tipo de vida que você quer construir, quem você tem que se tornar para poder se sentir melhor com você mesmo, para poder dormir em paz, para poder viver uma vida em paz, sabendo que a partir do momento que você começar a construir uma vida que faz sentido para você, você vai desagradar as outras pessoas, porque você vai deixar de ser o que as outras pessoas querem ou precisam que você seja. E no ambiente familiar é muito isso que acontece. Muitas vezes o pai, a mãe depositam algum tipo de expectativa, ou a família em si. É muito comum a família ter um determinado padrão de como a pessoa tem que ser para poder ser uma pessoa de sucesso. E quando a pessoa não se enquadra dentro desse padrão, ela não se sente uma pessoa boa o suficiente. Imagina quando você não se sente uma pessoa boa o suficiente e está indo para um almoço de família. Você sempre fica antecipando o possível julgamento das pessoas que vão estar à sua volta. Nossa, mas o que meu tio vai achar de mim? O que a minha tia vai achar de mim? Nossa, minha mãe vai ter vergonha de mim. Nossa, será que eu sou uma filha ou um filho ruim? E isso vai fazer você sempre enxergar o mundo à sua volta por um ponto de vista hostil, sempre acuado. É muito importante você ter em mente que a ansiedade é uma antecipação de um possível perigo. Você para pensar que de forma adaptativa, a ansiedade é algo que ela vai te preparar para poder lutar com o perigo. Só que quando esse perigo ele não existe, por exemplo, quando você tem aí os julgamentos no ambiente familiar e você fica dando peso para isso, como se isso realmente fosse um monstro, o seu corpo, o seu cérebro, ele acaba entendendo que você está numa situação de perigo e acaba desencadeando alguns sintomas que são taquicardia, suor excessivo, frio na barriga, tremores, tudo isso porque ele entende que você está em uma situação que é uma situação aversiva, uma situação onde você tem que se proteger. Só que na realidade não. Tudo isso, por exemplo, no ambiente familiar, pode estar sendo gerado por conta dessa preocupação que você tem por conta do julgamento das outras pessoas. Porque você se preocupa mais com o julgamento do seu tio, com o julgamento da sua mãe, com o julgamento do seu pai, do que em realmente se construir como uma pessoa que faça sentido para você, que dentro de uma visão de felicidade seja a pessoa que atinge essa felicidade, que faz sentido para você e não para os outros. Um outro ambiente muito importante de prestar atenção é o trabalho. Dentro do ambiente de trabalho é muito comum você lidar com pessoas aí que vão tentar passar por cima das outras para poder atingir um determinado lugar, para poder atingir uma determinada posição dentro da empresa. E para a pessoa ansiosa isso é muito ruim, muito ruim. Por quê? Como eu disse aqui anteriormente, a pessoa ansiosa normalmente ela se sente desvalorizada. Então ela sempre vai se colocar numa posição de inferioridade diante das outras. Então é muito importante você parar para prestar atenção como você se sente dentro desse ambiente de trabalho. Você se sente mais acuada, você fica com medo do seu chefe te chamar numa reunião para poder dar o seu posicionamento, para entender que todos os fatores que fizeram parte da sua vida até esse momento atual aí, que você está dentro do seu ambiente de trabalho, contribuíram para que você desenvolvesse esse medo. Então, aqui no canal mesmo eu tenho algumas técnicas de respiração, tem um curso
onde eu ensino você a controlar a sua ansiedade, a você controlar essa ansiedade física que você está sentindo. Isso pode te ajudar muito dentro desse ambiente. O ambiente de trabalho é um ambiente onde normalmente as pessoas estão ali para poder levar o seu pão de cada dia para dentro de casa, mas tem algumas pessoas que querem passar por cima das outras, ao invés de ter essa colaboração, ao invés de um ajudar o outro para poder evoluir, para a empresa poder evoluir, para as pessoas poderem evoluir. Ali são pais e mães de famílias, homens e mulheres de famílias que estão lutando para poder levar o sustento para dentro da sua casa, mas normalmente sempre tem uma pessoa que quer tirar um pouquinho mais de proveito, ou que quer se sobressair através de atitudes que não são atitudes legais. E para uma pessoa ansiosa é muito difícil confrontar essa pessoa ou colocar limites nessa pessoa. Então, o ambiente, se você quer se tornar uma pessoa menos ansiosa, você precisa aprender a lidar com esse ambiente de trabalho também. Um outro ambiente é amizades. Muitas vezes as pessoas elas não param para analisar que as suas amizades também determinam a forma como você se sente, a forma como você se comporta. Tem aquela velha frase que fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E isso, de certa forma, é uma realidade, porque você sofre influência desse ambiente, desses amigos que fazem parte da sua vida. E nas amizades, é muito comum isso para pessoas que, na verdade, eu estava aqui pensando que isso é mais comum para pessoas que são adolescentes, mas na verdade não. Hoje em dia você vê até adultos que, na verdade, tendem a ter determinados comportamentos porque fazem parte de um determinado grupo. Isso não é legal. Para pensar. Quem você tem que se tornar para poder ser uma pessoa menos ansiosa? Você fica tentando ser aceito pelas outras pessoas? Se você fica tentando ser aceito ou aceito por essas pessoas, mudando as suas características para poder se tornar alguém que seja aceito por essas pessoas, você deixa de ser você. Você sempre vai estar em alerta, e o seu organismo sempre em alerta, o seu cérebro sempre em alerta, tende a fazer você a desenvolver crises de ansiedade, crises de pânico. Você sempre tende a se preocupar com a opinião das outras pessoas sobre você. As suas amizades, o seu ambiente de amizade, é um ambiente onde as pessoas realmente aceitam você por quem você é ou não. Elas têm um padrão de comportamento, um padrão que elas acham que as pessoas devem seguir e elas exigem, elas cobram de você que você tenha esse mesmo determinado padrão de comportamento. Tem um exemplo que eu dou para as pessoas, que é muito bom, eu sempre falo que é muito bom você ter a liberdade de poder ser quem você realmente é. Um exemplo que eu dou é que tem um amigo meu, que ele teve um filhinho há alguns anos atrás, e ele sempre me chamava para poder ir no aniversário do filho dele. E eu sou, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa totalmente antissocial. Eu gosto mais de ficar na minha, gosto mais de ficar na minha casa, gosto mais de fazer as minhas coisas, então eu não costumo muito ir à festa. E só que essa pessoa, ele é realmente como se fosse meu irmão. Eu lembro que um dia, acho que foi o terceiro aniversário do filho dele, ele pegou e falou assim: Albano, eu não vou te convidar porque eu sei que você nunca vai mesmo, você não gosta de ir à festa, então eu nem vou te convidar, mas o aniversário do Pedrinho vai ser tal dia e se você quiser você vai lá. Eu falei, cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, mas realmente eu agradeço, mas eu não vou. E tá tudo certo. Você entende? A gente se ama, a gente se gosta muito. Como eu disse, a gente é como se fosse irmão, mas ele entende o jeito que eu sou, ele entende as minhas características e ele aceita isso. E para mim é super tranquilo. Por quê? Porque eu posso ser quem eu realmente sou. Eu não preciso ficar fingindo ser uma outra pessoa para poder estar agradando as pessoas que estão à minha volta. Então, ter amigos de verdade, poder ser quem você realmente é no seu ciclo de amizade é muito importante. Então, para prestar atenção nesse ambiente, no ambiente de amizade, no seu ambiente social. Como esse ambiente ele afeta você, ele faz bem para você. E um outro ambiente também que quase ninguém para prestar atenção são as redes sociais. O que você tem visto nas suas redes sociais? Será que o que você tem visto contribui para que você se torne uma pessoa melhor e, consequentemente, menos ansiosa? Ou você tem visto vídeos aleatórios, vídeos de acidentes, ou vídeos de separação de casais, ou vídeos de fofocas sobre famosos? Isso agrega alguma coisa na sua vida? Será que não seria melhor você estar construindo ou se expondo a um ambiente que faça mais sentido para você? E assim, tem como você meio que adaptar o seu Instagram, ou o seu YouTube, ou o seu Facebook, ou qualquer rede social que você faça, que você tem aí, para que ele entregue conteúdos que façam mais sentido para você. Se eu não me engano, tem até uma abinha onde você clica ali naqueles 3 pontinhos e fala assim, esse conteúdo não é relevante para mim. E aí você vai colocar o motivo lá, e aquele conteúdo ele vai deixar, meio que a rede social ela vai meio que formatar os conteúdos ao que fazem mais sentido para você. Para pensar que muitas vezes você fica vendo vídeo de pessoas que têm a vida perfeita, de fofoca de celebridades, de notícias ruins, e isso não faz
bem para você. Isso não vai contribuir para que você se torne uma pessoa melhor e, consequentemente, uma pessoa menos ansiosa. Então, até aqui, eu falei sobre se colocar como prioridade. O primeiro ponto é se colocar como prioridade. Isso é muito importante na sua vida. Você precisa aprender a se colocar como prioridade. E depois também, para que você se torne uma pessoa melhor e menos ansiosa, não melhor, mas para que você se torne uma pessoa menos ansiosa, além de se importar com em pensar mais em você, em ser mais egoísta, realmente de um ponto de vista positivo, é muito importante que você também pense nos ambientes em que você faz parte. E dentro desses ambientes, família, trabalho, amizades, redes sociais, preste muito bem atenção qual é a qualidade que você tem nesses relacionamentos que você tem dentro desses ambientes. E o próximo ponto, que eu acredito que seja o mais importante, é autoconhecimento. É muito importante que você tenha autoconhecimento para que você se torne uma pessoa menos ansiosa. Para que você se trabalhe, para que você tenha mais qualidade de vida, tenha mais saúde mental e se torne uma pessoa menos ansiosa. Quando eu falo de se autoconhecer, eu falo de conhecer os seus padrões de análise. Aí você pode falar assim, Albano, mas o que seria esses padrões de análise? Eu sempre falo de crenças disfuncionais. Na teoria cognitivo-comportamental, a gente analisa as crenças centrais. As crenças centrais são meio que uma programação que você acabou adquirindo por conta de todas as experiências que você viveu na sua vida. Se você parar para pensar, desde quando você se conhece por gente até o momento atual, você viveu diversas experiências. Você teve um relacionamento aí com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com primos, com amigos, escola, adolescência, ambiente de trabalho. Você passou por tristezas, alegrias, diversas experiências. E para cada essas experiências acontecem de formas diferentes. E tudo isso contribui para que você desenvolva um padrão de análise, uma forma de analisar a vida. E para a pessoa ansiosa sempre vai ser um padrão de análise, né? Um padrão de análise mais negativo, um padrão de análise mais pessimista, um padrão de análise mais catastrófico, onde a pessoa ela se vê como alguém ruim, onde o mundo, ela enxerga o mundo de uma forma hostil e as pessoas como alguém que são melhores que ela ou que ela não vai conseguir lidar com esse mundo e com essas pessoas. Então é muito importante que você tenha autoconhecimento e consiga entender quais são os fatores que contribuíram para que você desenvolvesse esse padrão de funcionamento, para que você desenvolvesse esse padrão da forma como você enxerga as coisas à sua volta. O próximo dentro desse autoconhecimento, é entender quais são os seus pensamentos. Para pensar, se você tem um padrão de funcionamento, se você tem um padrão de análise do mundo à sua volta e análise de si mesmo e das pessoas, que é um padrão de análise negativo, como que você tende a interpretar as experiências à sua volta? Essas interpretações a gente pode chamar de distorções de pensamento, distorções cognitivas. Na pessoa ansiosa, ela sempre tem um ponto de vista mais negativo, um ponto de vista mais catastrófico, ela sempre interpreta as coisas como se ela não fosse boa o suficiente, como se as pessoas fossem julgar ela. Por exemplo, aí como eu disse no ambiente familiar, eu vou numa festa de família, nossa, o que os meus tios vão achar de mim? Nossa, os meus primos tiveram sucesso e eu não tive. Você entende? Então isso acaba impactando, esses padrões acabam impactando na forma como você interpreta, nos seus pensamentos. E é muito importante você aprender a analisar quais são os pensamentos ansiosos que você tem para que você possa mudar isso. E, consequentemente, esses pensamentos eles acabam impactando na forma como você se sente. Uma pessoa que tem um padrão de análise do mundo, padrão de análise de si mesmo negativo, ela vai ter um pensamento negativo, e esse pensamento negativo vai trazer sentimentos que são sentimentos ruins. Medo, angústia, apreensão, raiva, tristeza, tudo isso pode impactar o seu dia a dia. E para que você se torne uma pessoa menos ansiosa, para que você se construa como uma pessoa menos ansiosa, é necessário que você aprenda a entender, a ter autoconhecimento sobre si mesmo, para não se deixar ser levado por isso. Porque quando você se sente mal, você tende a ter um comportamento ruim. Quando você tem um padrão de análise das coisas que é negativo, você tende a pensar de forma ruim, você tende a se sentir mal e ter um comportamento, você tende a ter reações que são reações ruins. Normalmente a pessoa que é ansiosa, ela tem algumas atitudes em que ela acaba se julgando, e isso acaba pesando ainda mais um sentimento de desvalorização, isso acaba fazendo ela se sentir ainda pior, que acaba impactando nos pensamentos, nos sentimentos, e consequentemente isso acaba impactando de novo nos comportamentos. E quando você tem sentimentos que são ruins, aí também isso acaba impactando nas suas crises de ansiedade, porque se você teve pensamentos, se você interpretou tudo de uma forma muito ruim, teve sentimentos ruins, o seu corpo ele tende a entender que
que você está numa situação de perigo. Como eu disse aí, vamos parar para pensar no ambiente de trabalho. Você está indo para uma reunião para poder ter uma troca de ideias ali com os seus companheiros de trabalho. E normalmente quais são os pensamentos que vem na cabeça de uma pessoa ansiosa? Nossa, mas e se meu chefe pedir para eu falar alguma coisa? Mas e se eu gaguejar? E se eu não souber falar? E se eu falar besteira? O que vão pensar de mim? Qual é o sentimento que vem? Angústia, apreensão, raiva, porque a pessoa gostaria de ser uma pessoa diferente, ela acaba sentindo raiva por não conseguir ter um bom desempenho, e aí ela acaba, o corpo dela, o cérebro dela acaba entendendo que ela está numa situação ruim, ela está numa situação perigosa, ela acaba ficando tensa e consequentemente podendo desencadear algumas crises de ansiedade. Então, quando você tem autoconhecimento, quando você analisa isso, você trabalha para se tornar uma pessoa melhor, você trabalha para se tornar uma pessoa menos ansiosa, com mais autoconhecimento, com mais autocontrole. Então, é muito importante você enxergar os seus padrões de análise, a forma como você analisa o mundo, enxergar os seus pensamentos, consequentemente enxergar o que esses pensamentos fazem você sentir e como esses sentimentos impactam na forma como você se comporta, na forma como você reage. E para terminar, eu acho que esse aqui é o ponto mais importante. Vamos voltar ali à pergunta. Quem eu tenho que me tornar para poder ser uma pessoa menos ansiosa? Eu acho que esse aqui é o ponto principal. Parar de querer que as coisas sejam fáceis. É muito comum quando a gente conversa com pessoas ansiosas, tanto nas redes sociais quanto no consultório, você vê a pessoa procurando chá milagroso, procurando remédio milagroso, achando que se ela tomar uma determinada coisa, se ela fizer algo ali, uma simpatia, ela vai acabar se tornando uma pessoa menos ansiosa. Você tem que entender que tudo na sua vida, para você se construir como um profissional melhor, como um esposo ou esposa melhor, como uma pessoa melhor, é necessário trabalho. Você precisa aprender a trabalhar. A pessoa que você quer se tornar exige esforço e é necessário que você se esforce para poder ser uma pessoa menos ansiosa, para poder ser uma pessoa melhor, para poder ter uma vida melhor, para poder ter mais qualidade de vida, mais saúde mental. E se você quer se tornar uma pessoa melhor, comece a observar esses pontos. Ser uma pessoa mais egoísta, pensar um pouquinho mais em você, se colocar como prioridade aí na sua vida e entender que se você é se você é o pilar central da tenda aí da sua vida, se esse pilar ele tiver em más condições, tudo vai ruir. As pessoas à sua volta elas vão acabar colhendo coisas negativas porque você não se cuida. Então seja um pouco mais egoísta, pensa um pouquinho mais em você. Aprender a ler os ambientes, família, trabalho, amizades, redes sociais, toma muito cuidado com isso e autoconhecimento. Então é muito importante que você trabalhe essas áreas, mas trabalhe de uma forma sólida. Não fique procurando fórmulas fáceis, coisas fáceis para poder solucionar a sua ansiedade. Talvez se você chegou até aqui, se você já tenha passado por muitas coisas na sua vida e você sabe que para poder conquistar as coisas não existe fórmula mágica, não existe facilidade, existe trabalho. E é muito importante que você procure um profissional da saúde, uma pessoa da sua confiança, para que você possa estar sendo auxiliado ou auxiliada a encontrar a melhor forma de tratar a sua ansiedade, de melhorar a sua vida e ser uma pessoa menos ansiosa. Eu tenho um treinamento que se chama SOS Ansiedade. Esse treinamento ele tá muito legal. Eu elaborei ele com muito carinho, a minha equipe tem cuidado disso com muito carinho. Nesse treinamento eu ensino todo esse passo a passo para que você se torne uma pessoa melhor, para que você consiga controlar a sua ansiedade. Nesse treinamento você consegue medir o seu nível de ansiedade, saber se você é necessário que você busque ajuda médica ou não. Você aprende técnicas para poder controlar o seu corpo, as reações físicas dentro de uma crise de ansiedade ou de uma crise de pânico. Você vai entender como toda a ansiedade funciona no seu corpo. Você vai aprender a entender todo esse padrão de funcionamento que eu falei para você, esse padrão de análise que você tem, que a gente chama de crenças disfuncionais. Você vai aprender a controlar os pensamentos ansiosos que você tem e tem uma área muito legal dentro desse treinamento que é o enquadro existencial. Dentro do enquadro existencial, eu ajudo você a identificar as principais áreas da sua vida e aplicar essas técnicas que vão ser ensinadas nesse treinamento dentro dessas áreas, para que você consiga ter mais qualidade de vida no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida social, para que você se sinta uma pessoa melhor com você mesmo, também para que você consiga controlar o seu sono. Tem um módulo que eu falo só sobre sono, que é muito importante também para sua saúde mental, para que você se torne uma pessoa, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne uma pessoa menos ansiosa. Então, se você tem um pouquinho aí de curiosidade, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse treinamento, deixa aí nos comentários ou me segue lá no Instagram, @psicólogo Albano. Estou à disposição, pode mandar suas dúvidas, eu vou estar lá à disposição para poder te ajudar
no que precisar. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse treinamento, é só entrar em contato. Esse treinamento vai estar disponível a partir de janeiro de 2024 agora. Manda mensagem, clica no link que vai estar aí na descrição que você vai conseguir ter acesso a esse treinamento, tirar suas dúvidas. Eu e minha equipe, a gente está aqui à disposição para poder te ajudar no que for preciso, para que você se torne uma pessoa melhor e para que você consiga ser uma pessoa menos ansiosa através de todos esses fatores que eu trouxe aqui para você, que também eu abordo no treinamento. Se você curtiu esse vídeo, acha que esse vídeo é relevante, curte, compartilha, porque eu acho muito importante essas informações chegarem para mais gente. Espero ter ajudado você. Nos vemos aí nos próximos vídeos e espero que você faça parte desse treinamento que está muito legal. Foi feito com muito carinho, com muita dedicação para poder te ajudar. A gente se vê aí no próximo vídeo.